Olha, hoje eu quero falar com vocês exclusivamente sobre a tragédia das águas aqui do Rio Grande do Sul. Mas antes, eu quero dizer para vocês que tenho ficado muito contente aí com a resposta que eu obtive em relação a esse livro aqui, que está na terceira edição agora, que é a Herança Maldita dos 16 anos do PT aqui em Porto Alegre. Aqui eu faço uma análise das 4 administrações do PT em Porto Alegre. Do Olívio Dutra, primeiro prefeito, depois o Tarso Genro, depois o Raul Ponte, depois o Tarso Genro, que renunciou para ser candidato a governador, e o sucessor dele, João Verle. Né? Foi um desastre. Má gestão. Eu tenho um capítulo inteiro aqui que eu dedico, inclusive, às medidas que foram tomadas já desde o tempo do prefeito Thompson Flores, aí na década de 70, para tentar evitar o mal das enchentes. Foi um desastre que eles fizeram, entregaram tudo estragado aqui em Porto Alegre. Né? Bom, mas enfim, eu ofereci esse livro aqui, no meu último comentário, R$ 80, e tive uma resposta muito positiva de muitos de vocês que estão me acompanhando aqui de várias partes do Brasil. Então, eu ainda tenho alguns exemplares dessa terceira edição aqui. Eu já estou preparando uma quarta edição. Mas ainda tem alguns deles aí, R$ 80, incluído frete. E vocês podem mandar o pedido através do meu WhatsApp, 51999459810. 51999459810. Eu mesmo que atendo os pedidos aí. Ontem eu despachei cerca de 40 exemplares aqui de pedidos de várias partes do Brasil e falei com todos que se comunicaram comigo por WhatsApp. Já estão registrados, inclusive, na minha lista, e nós vamos continuar mantendo contato daqui para frente, ainda porque tem muita coisa que está acontecendo no Brasil aí, e essa lista que eu tenho aí, ela vale a pena. Bom, e a tragédia das águas? Eu até vou me aprofundar um pouquinho mais em relação a alguns desdobramentos já de discussões que são feitas sobre vários pontos aqui ligados já, inclusive, à reconstrução. Mas vou abordar 2 pontos dele, decisivos. Um de caráter político, que é essa proposta de adiamento das eleições municipais aqui no Rio Grande do Sul. E outro é uma questão da reconstrução propriamente dita, que é alojar esses milhares de gaúchos aqui que perderam completamente as suas casas. Completamente, não tem onde voltar. Isso precisa de uma solução imediata e a reconstrução começa por aí. Começa pelas pessoas. E precisa de soluções definitivas. Eu já vou discutir sobre isso aí. Mas antes vou dar um balanço para vocês da situação aqui do Estado, nesse exato momento que eu estou falando com vocês aqui, que é quase 6 horas da tarde, já está anoitecendo em Porto Alegre, tivemos um dia. A projeção aqui dos institutos de meteorologia era chuva o dia inteiro. Não forte, mas chuva o dia inteiro. Não choveu nada. Deu sol o dia inteiro. Mas são quase 6 horas da tarde e hoje é dia 21 de maio, né? Então, qual é o balanço que nós temos, assim, rapidamente? Aqui, Defesa Civil do Rio Grande do Sul, último boletim, 464 municípios afetados. O Rio Grande do Sul tem 497, 464 foram afetados por essa tragédia das águas, praticamente o estado todo, então. Né? O Rio Grande do Sul tem 11 milhões de habitantes, a grosso modo. Né? Estão desalojados 600 mil, 72 mil estão em abrigo, e afetados dos 11 milhões estão 2 milhões e 400 mil. É muita coisa, né? 161 pessoas morreram até agora. Feridos 800, desaparecidos 85. Muita gente já está reaparecendo aí. Então, esse é um balanço assim dos grandes números da tragédia das águas, hoje, agora, dia 21, terça-feira, 6 horas da tarde. E aqui em Porto Alegre, o Nível do Guaíba, aí, né, que é a capital dos gaúchos, aqui, 1,5 milhão de habitantes, a maior cidade do estado. O que acontece aqui sempre é emblemático. Né? Bom, do nível mais alto, né, da tragédia das águas, 5 metros e 33 centímetros, o nível do Guaíba caiu ontem para 8,31, caiu para 4,10, essa manhã, 4,10, caiu de 5,33 para 4,10 essa manhã.
E agora eu estava olhando o gráfico que eu publico no meu blog, polibraga.com.br, estava ali em 4 metros e 2 centímetros. Né? Agora, né? Então, vocês está com 4 metros praticamente. Né? O nível ideal para não haver enchente é 3. A Defesa Civil acha que vai levar uns 30 dias para chegar nos 3. Eu não acho, não. Acho que vai chegar nesse fim de semana, ou começo da semana. Porque tem caído aí uma média de 20 centímetros, digamos, por dia. É só fazer os cálculos, né? Está em 4. Está em 4. O ideal é 3, então é isso aí. Não tem nada de 30 dias aí. Bom, senhores, e a respeito do adiamento das eleições e da reconstrução. Bom, é claro que o caso do Porto Alegre é emblemático, porque é a maior cidade do estado, né? 1,5 milhão de habitantes. Mas eu quero dizer para vocês que muitos municípios, são 464 afetados, né? Mas que muitos municípios, eles apresentaram um quadro muito mais dramático e devastador do que Porto Alegre. Né? Porto Alegre é 30%, e não dá para dizer que foi devastador. Mas muitos foram devastadores. Em Canoas, aqui na Grande Porto Alegre, terceira maior cidade do estado, 400 mil habitantes, ali o quadro foi devastador. Tem bairros ali que sumiram, né? Eles têm quase tantos desabrigados. Uma cidade de 400 mil tem 20 mil abrigados em abrigos. Porto Alegre tem até um pouco menos de 20 mil, com 1,5 milhão. Bom, mas Canoas, muito devastado. Cruzeiro do Sul e Eldorado do Sul. Eldorado do Sul aqui na Grande Porto Alegre, Cruzeiro do Sul no interior do estado. Essas duas aí foram arrasadas, né? Praticamente não existe mais cidade. Né? Os níveis de devastação são estarrecedores. Bom, eu sei que já tem muita gente procurando culpados, mas eu quero dizer assim, até disse isso num programa ontem do qual eu participei aqui, o Mais Brasil, num dilúvio como esse, que caiu sobre o Rio Grande do Sul, afetando 464 dos 497 municípios, olha, a única saída aí para a população atingida era entrar numa arca de Noé, que não tem, ou fugir. Né? Como se foge de um tsunami, né? Porque não, mas tem um sistema contra a gente, tem nada, passa por cima de tudo, como passou aqui em Porto Alegre, inclusive. Você, eu acho que já deve ter visto aí filmes sobre fugas desesperadas diante de um tsunami. Né? Tem que fazer, só assim aqui, com um dilúvio como esse. Né? O que aconteceu no Rio Grande do Sul foi inédito. Alguma coisa jamais vista na história, pelo menos desde que o homem branco pintou por aqui no Rio Grande do Sul. Né? De qualquer maneira, eu acho que duas outras discussões importantes estão em curso nesse momento aqui no Rio Grande do Sul e merecem uma reflexão, mas também uma posição imediata, inclusive. Né? E é o que eu estou fazendo aqui nesse comentário, sobre as eleições adiadas. O governador, muitos prefeitos, vereadores, políticos e até gente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado defende o adiamento das eleições todas municipais aqui no Rio Grande do Sul. E eu sou contra. Veja que até em guerras, como é o caso da Rússia e de Israel, por exemplo, nesse momento eleições acontecem. Casos pontuais como estes desastres de Cruzeiro do Sul, ou de Eldorado do Sul, cidades que foram arrasadas completamente, devem ser tratados como exceções. E neles eu acho que sim, as eleições podem ser adiadas, mas são casos pontuais. Como, aliás, já tem acontecido por outras razões em várias regiões do Brasil e até aqui no estado. Né? Muita gente argumenta para mim assim, mas muitos prefeitos serão julgados no fragor da tragédia das águas. Isso não é possível. É possível, sim. Ora, e que bom, né? O prefeito e o vereador que meteu o pé na lama foi competente e até foi um herói, será reconhecido e será reeleito ou elegerá o seu sucessor. Agora, o prefeito ou vereador que ficou no gabinete dele, ficou em casa, ou que foi incompetente, porque tem essa também, não adianta botar o pé na lama só, tem que demonstrar competência, né? Mas se foi incompetente, até muitas vezes covarde, vai ser mandado de volta para casa, né? Simples assim. Bom, esse é um caso. O outro caso que quero comentar é um debate aceso sobre como acudir milhares de desabrigados que não podem voltar para casa porque não existem mais as suas casas. Dá para esperar pelo governo, pela prefeitura? Dá para esperar pelo governo do estado? Dá para esperar pelo governo federal?
Nem com banda. Nem com banda. Eu vejo que o governador e até prefeitos como de Porto Alegre acenam com a implantação do que chamam de cidades provisórias. Ah, bota esse pessoal na cidade provisória. Essas cidades provisórias acabam virando cidades definitivas, né? É um tremendo equívoco, não dá para entrar nesse erro. O Sindicato da Indústria da Construção Civil aqui é que está tendo a posição mais sensata, mais competente, mais corajosa e mais imediata, porque ele anunciou que a indústria da construção civil aqui, privada, né, decidiu começar a construir de imediato casas de 40 metros quadrados, com ou sem a ajuda do Estado, para os desabrigados, sem cobrar nada, por sua conta, e fazer a entrega em apenas 90 dias. É isso assim, é isso que tem que ser feito. E é isso que os governos municipal, estadual e federal precisam entender. Soluções imediatas para quem precisa de uma casa, para quem precisa morar. Baratas, definitivas, nada de provisório. Sem enfiar ninguém em guetos, em gulags, mas ocupando terrenos públicos disponíveis, terrenos cedidos de graça por particulares ou comprados de quem estiver disposto a colaborar com preço bom. A reconstrução do Rio Grande do Sul começa por aí, por entregar moradias simples, baratas, de ocupação imediata para todos que estão desabrigados e não tem mais onde morar, não tem mais casa onde morar. É isto eu garanto para vocês assim, é mais do que possível. Bom, alguém vai dizer, e qual é o custo de cada casa dessas de 40 metros quadrados para entregar em 90 dias? Pode sair por menos de 200 mil cada uma. Com 200 milhões, você entrega 1.000 dessas casas, 1.000. Ah, mas tem muito mais gente. Claro, tem muito mais gente. Mas essas 1.000 casas aí, só o Bolsonaro, com o Zucco, que na semana que vem vão buscar recursos aí em 6 cidades mais ricas de São Paulo, só ele acho que pode levantar esses 200 milhões aí para 1.000 casas. E quantos Bolsonaro e Zuccos mais existem no Brasil? E demonstraram, inclusive, através de seus atos voluntários, aí a ajuda para o Rio Grande do Sul e vão continuar ajudando agora, nesse momento da reconstrução, pelo menos começando por aí, por casas para os milhares de desabrigados aqui que não têm para onde voltar. Nada de provisório, nada de estabelecer gulag aqui no Rio Grande do Sul. Não é isso que se quer. Claro que existe mais colaboração vindo aí de brasileiros do Brasil, de brasileiros que estão no exterior e de estrangeiros que querem ajudar os brasileiros. Vamos ver. Eu sou otimista.